Olá, meus irmãos e minhas irmãs, minhas orações a todos vocês. Nós vamos rezar no Evangelho deste domingo um trecho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 30. É uma cena conhecida que narra, o texto fala alguém, não identifica, mas alguém rico. Mateus fala que é um jovem rico e Lucas diz que é um líder possuidor de bens, que faz uma pergunta fundamental para Jesus: o que fazer para ganhar a herança eterna, a vida eterna? Bom, nesse diálogo, Jesus ele devolve a pergunta e fala o que está escrito na lei, né? Ele cita toda a lei, falando de honrar pai e mãe, amar a Deus, de não matar, né? Jesus fala, esse é um dos caminhos, né? Ele fala, mas eu sigo esse caminho desde a minha juventude. Jesus continua e falando, só falta uma coisa para você possuir o reino. Você vai, vende tudo o que tem e dá o dinheiro aos pobres. Depois você vem e segue-me. O texto fala como ele era um possuidor de muitos bens, ele foi embora triste. Jesus se volta para os discípulos e cria com eles um diálogo e também passa uma catequese, falando da dificuldade daquele que se apega aos bens de abraçar ao reino. É uma frase até um pouco forte, ele fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino, né? Pedro, ele toma a palavra e fala, e nós que deixamos tudo, né? Casa, mãe, irmãos, pais, enfim. Jesus fala, vocês vão receber 100 vezes mais, né? 100 vezes mais. Também com perseguições, né? Mas vão receber a vida eterna. Bom, qual é o ensinamento de Jesus Cristo? Para a gente entrar nessa dinâmica do reino. É claro, acolher a lei de Deus, acolher os seus mandamentos, aquilo que está na palavra, mas também ter uma liberdade diante dos bens. Quando nós nos apegamos aos bens de modo exagerado, vamos fazer desses bens o nosso tesouro, né? Então nós vamos nos fechar para acolher esse tesouro maior que é o reino, né? Que é a vida, né? Que é a salvação que Jesus quer nos oferecer. O livro da sabedoria fala assim, preferi a sabedoria, olha que bonito, preferi a sabedoria aos cetros e tronos, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. É claro que os bens, eles são necessários, são importantes em nossa vida, mas quando nós morremos, nós não vamos levar nada, né? Então, essa liberdade que nós devemos ter, que os santos procuraram acolher, porque para eles o tesouro maior é Jesus Cristo e o reino. Eu quero lembrar Santo Inácio de Loyola, depois que ele terminou de escrever os exercícios espirituais, que é um roteiro de oração, um retiro, ele escreveu o que ele deu o nome de princípio e fundamento. O que é o princípio e fundamento? É a pessoa acolher na sua vida aquela verdade maior, aquele caminho, aquela regra, abraçar esse tesouro que é Jesus Cristo, ter uma liberdade diante dos bens. Aí ele vai falar que a nossa vocação é louvar, reverenciar e servir a Deus. E assim a gente se salva. Os bens que aí estão, nós nos aproximamos deles se eles nos ajudam a viver essa vocação. Se eles atrapalham, nós criamos uma indiferença, enfim, uma liberdade, né? Porque o nosso bem maior é Jesus Cristo e o seu reino. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.